Oi, gente. Alto verão aqui e terceiro dia de chuva. Agora são 10h30 da manhã. Nós estamos perto de 10 graus no alto verão. E, pois é, combina muito bem com a mudança climática, né? Agora a União Europeia decidiu para 2035 que não vão ser mais construídos na União Europeia motores a combustão. Eles não vão proibir, mas eles vão, que nem com a vacinação obrigatória, que não existe aqui na Alemanha, mas vão pela porta dos fundos, entende? Vão dificultar e aumentar certos impostos e, com isso, logicamente, vão dirigir o povo e certas indústrias à direção de deixar de comprar ou construir carros a combustão. Sem proibição direta, mas com metas climáticas tão acentuadamente aumentadas que a produção de carros clássicos a gasolina e a diesel na Europa será efetivamente eliminada a médio prazo. E é provável que ambos desaparecem das estradas a longo prazo. Lógico, né? Até de decidir não construir mais, quer dizer, também não vender mais, até os últimos carros movidos a gasolina ou a diesel vão sair do mercado, vai levar, logicamente, uns 10, 15, 20 anos, né? Mas, enfim. Na quarta-feira, a Comissão Europeia apresentou suas propostas sobre como as emissões de gás de efeito estufa nos Estados-membros devem ser reduzidos em 55% até 2030, em comparação com o nível de 1990, 30 anos atrás. Entre elas estão uma série de coisas que mudarão significativamente a maneira como os carros são dirigidos e construídos nos próximos anos. Por exemplo, na luta contra a mudança climática, nenhum carro novo com motores de combustão deverá entrar no mercado na Europa a partir de 2035. Vocês sabem que o mercado europeu é um mercado forte, né? Com bastante pessoas com poder aquisitivo alto. Então vai obrigar não só os produtores aqui dentro da Alemanha, como também produtores fora que vendem aqui dentro do mercado europeu, de começar a produzir carros elétricos ou etc. Além da proposta de não utilizar carros com motores de combustão a partir de 2035, os novos carros não emitirão mais emissões de oxídio de carbono a partir de 2030. Quer dizer, até ali já precisa reduzir as emissões drasticamente, né? E agora no passado, umas semanas atrás, a Volvo, como também a Audi, o Porsche, etc., muitos já estão avisando que vão parar de produzir a partir de 2030. Acho que a Audi até falou em 2026 de produzir carros a combustão. Vamos ver, né? Como passo intermediário no caminho para esse objetivo, os fabricantes de automóveis devem reduzir as emissões de CO2 dos veículos em toda a Europa a partir da média atual de 95 gramas de CO2 por quilômetro em 55% até 2030. No futuro, uma sobretaxa de preços de CO2 deverá ser cobrada sobre o combustível convencional. Quer dizer, aqueles que não têm condições de comprar carros novos vão ter que, normalmente é a classe mais, como é que a gente diz, com menos condições, eles ainda vão
carregar os custos maiores pelas maiores emissões que os veículos deles ainda estão colocando no meio ambiente, vão ter que pagar mais ainda aqueles que justamente menos têm. De acordo com o ministro dos Transportes, Andreas Scheuer, a Alemanha precisa de 14 milhões de carros elétricos até 2030 para poder cumprir as metas climáticas da União Europeia. Isso só é possível se os fabricantes fizerem rapidamente boas ofertas que sejam acessíveis para todos, disse o político aos jornais. A estratégia da Comissão da União Europeia não foi surpreendente, mas desafiadora. Os objetivos ambiciosos não devem sobrecarregar os consumidores e a economia. A mobilidade deve permanecer acessível para as pessoas. Isso ele disse agora, né? Ele que já fez um grande escândalo, onde ele colocou mais de 1 bilhão de euros gastar sem ter um retorno. Muito bem, esse nosso ministro de Transporte. As aeronaves. A Comissão da União Europeia propõe um imposto de parafina para voos intra-europeus. E, além disso, as redeadas devem ser reforçadas para companhias aéreas no comércio de emissões de CO2, eliminando os direitos livres de poluição ao longo do tempo. A parafina deve ser cada vez mais misturada com combustíveis sustentáveis, livre de CO2 e tributada no futuro. De acordo com a autoridade de Bruxelas, a atual isenção da indústria aeronáutica do imposto sobre combustíveis deverá ser gradualmente eliminada ao longo de 10 anos. Os voos comerciais privados e o tráfego de cargo, entretanto, continuarão isentos de impostos. Novamente, os voos privados, comerciais privados. Claro, e o querido Jeff Bezos e o companheiro dele, que agora queriam ir no espaço, o colega foi no espaço agora no final da semana passada, né? Para eles não existe limite, né? Eles estão planejando fazer turismo no espaço e sobre isso ninguém fala sobre as emissões causadas pelas aeronaves do espaço. Isso é outra história, né? Essa história que eu conto para vocês é para nós, o povo, e não conta para os super ricos. Eles continuam promovendo turismo no espaço daqui a um tempo, né? Muito legal ouvir isso e como a gente está sendo manipulado, enganado outra vez, gente, outra vez, né? Muito legal mesmo. Navios. Pela primeira vez, a indústria naval deve ser obrigada a participar do comércio de emissões. Semelhante à parafina para aviões, o teor de CO2 do combustível para navios deve ser reduzido. Lembrando que os navios de carga são os que mais emissões causam, né? Sobre isso também já fiz um vídeo. Rede de estações de carga, exatamente. Os estados devem ser obrigados a expandir a rede de postos de carga e postos de abastecimento de hidrogênio nas estradas nacionais. Um carro elétrico deve poder ser reabastecido pelo menos a cada 60 km. Um veículo a célula de combustível a cada 150 km. Sobre as quantidades que são necessárias para recarregar 15, ele falou em 15, não, 14 milhões de carros até 2030, não se fala nisso. Infelizmente, né? Porque realmente eu vejo a infraestrutura agora, meados de 2021, 9 anos e meio, falta ainda, não vejo infraestrutura
nenhuma acontecendo aqui. Talvez ainda vai acontecer. Preços dos combustíveis. Agora vai ser muito interessante para o povo, né? Porque o povo que menos condições tem, o povo comum, eu digo, para comprar um carro elétrico ou um carro a hidrogênio, né? Eu vi agora um carro esses dias a hidrogênio para 100 mil euros, equivalente a 650 mil reais. Né? Dificilmente alguém tem condições. Né? Talvez foi o carro mais caro que eu justamente encontrei. Foi o primeiro que eu vi e acho que foi da Toyota, se eu não me engano, ou da Hyundai. Enfim, preços dos combustíveis. Desde o início do ano, o imposto CO2 já tornou a gasolina na Alemanha notavelmente mais cara, em cerca de 8 centavos por litro. Para o diesel, 7 centavos para o diesel e 7 centavos para a gasolina. Há uma taxa de CO2 sobre os combustíveis de 25 euros por tonelada de CO2. Subirá para 55 euros, mais de 100%, até 2025, quer dizer, mais 4 anos. A implementação do conceito da União Europeia poderia tornar ainda mais caro o funcionamento de carros de combustão interna. Problema especialmente para os trabalhadores de baixa renda e as pessoas que vivem em áreas rurais. Pois é, muito complicado para essas pessoas, né? Vão levando assim, dessa maneira, mais gente na pobreza. Muito legal. E, logicamente, que aqui grande parte do aquecimento dentro das casas e dos apartamentos funciona à base de óleo, de combustível óleo, né? Enfim. E, por exemplo, o nosso aqui funciona não à base de gás, mas sim à base de óleo. Isso também traz mais emissões e, com isso, também o preço para aquecer a nossa moradia também vai aumentar novamente. Isso para as pessoas... Desculpem. Isso para as pessoas que menos renda têm vai se tornar cada vez mais difícil, já que os preços os preços de luz também vêm aumentando todos os anos. Cada vez mais se torna mais difícil para pessoas com menos renda e cada vez mais leva mais pessoas à pobreza. Similar ao que já existe para a indústria, produtores de energia e aviação, um esquema de comércio de emissões deverá ser introduzido para o combustível. Os fornecedores de combustível ou óleo de aquecimento terão que participar. Será lançado em 2025 e a partir de 2026 os direitos de poluição que podem ser comercializados nele serão reduzidos ainda mais a cada ano. Até 2030, as emissões deverão ser reduzidas em 43% em relação a 2005. Não a relação a esse ano, a 2005. Se passaram 16 anos no meio disso, logicamente que as emissões também vieram a aumentar. Então, na verdade, é uma redução muito maior do que 45%. A gente pensa no dia de hoje. Mas em 2005, a emissão foi menor do que hoje. Então, quer dizer, a emissão, comparando com a emissão de hoje, para 2030 vai aumentar muito mais do que 43%. Quer dizer, a redução da emissão. Se os preços subirem como resultado, os consumidores de baixa renda podem ser apoiados com fundos de um novo Fundo de Clima Social. Isso parece uma coisa muito boa, mas traz de novo mais pobreza, porque mais pessoas vão pedir esmola do governo, vão depender do governo. Né? Isso é uma coisa dramática nos tempos de hoje. Né? Com cada
decisão que vem a ser tomada, mais pessoas chegam na pobreza. Essa pobreza, o pessoal vai ser ajudado pelos fundos que são colocados, fundos sociais. Muito bom, né? Mas isso a gente, na verdade, já não quer. A gente quer viver do nosso dinheiro que a gente ganha. E a gente não quer receber esmola do governo, pedindo esmola, né? Porque quando a gente vai lá fazer o pedido, a gente vai ter que apresentar a nossa situação atual, né? Vai baixar as calças e vai mostrar tudo que a gente tem, né? Que absurdo é esse? E, novamente, logicamente, pega as pessoas que já se encontram na renda mais baixa. Pobre a Alemanha, pobre a Europa. Um grande abraço a todos vocês. Até no próximo vídeo.